Boa tarde, pessoal. Estamos mais uma vez aqui no podcast Café com a Avó. Hoje com a nossa convidada Monique. A Monique é a nossa samba aqui no terreiro. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a mulher preta na sociedade, na Umbanda. E hoje, inclusive, aqui em Curitiba, está acontecendo uma movimentação que chama-se Mulheres Vivas, né? Que é contra a violência, contra a discriminação da mulher no mercado de trabalho e outros adendos. Boa tarde, Monique, seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, Monique. Boa tarde. Ela não é esse anjo não, tá? Eu sou tímida, gente. Já ela se mostra. Ela é tão tímida que ela pegou a minha caneca. Nossa. Então, para começar, Mo, a gente sabe que ser mulher negra na sociedade ela já é uma luta diária. E dentro da Umbanda também tem vários desafios próprios. Como que você enxerga o espaço da mulher negra dentro da nossa religião e o que ainda precisa mudar? Tá. Bom, eu acho que dentro da nossa religião, espiritualmente falando, eu acho que é o melhor lugar para a mulher preta estar. Eu acho que não existe nenhuma outra religião onde a mulher preta consegue ser tão protagonista como na Umbanda. Então, acho que a nossa casa é um exemplo próprio disso. A nossa Casa Firmina do Rosário, em homenagem à avó, uma mulher preta. A gente tem nas nossas firmezas, na nossa hierarquia, várias mulheres poderosas que fazem parte e que mostram todo dia aí o seu cuidado, mas também a sua força com a gente, cuidando da gente, né, enquanto corrente, estando próximo. Então, eu acho que na Umbanda, espiritualmente falando, a gente tem um respeito muito grande com a mulher preta. Falando no dia a dia e de terreiros e de pessoas, eu digo que é um espaço onde as pessoas pretas ainda precisam ocupar mais. E eu explico o motivo. Lá atrás, as religiões de matriz africana, elas eram rechaçadas, elas eram demonizadas, e com os anos, muitos como nós, né, pessoas pretas, acabaram se afastando exatamente por causa disso. E ainda é um espaço que hoje muita gente branca colheu e tá tudo bem, mas eu vejo que ainda precisamos de mais pessoas pretas, sim, dentro da nossa corrente. Eu até trouxe aqui uma coisa que... Dados? Não são dados, mas eu sou muito fã do Baco, e o Baco tem uma música que diz muito que o samba é blues, o rock é blues, o jazz é blues, o funk é blues, o soul é blues. Tudo que quando era preto era do demônio e depois virou branco e foi aceito, eu vou chamar de blues. Isso é isso, entenda, Jesus é blues. Então eu acho que é muito isso. A Umbanda, o Candomblé, por muito tempo foi demonizado. Hoje em dia, com as pessoas brancas, eles são mais aceitos. Mas com isso o nosso povo perdeu um pouco de espaço, eu acho, sabe? E eu gostaria de ver mais pessoas pretas ocupando terreiros. Então eu espero que isso seja algo que a gente consiga ter no futuro próximo. Eu acredito que o indivíduo preto, seja ele homem, mulher, ele foi muito perseguido. Foi tão perseguido que ele acabou sendo escravizado. E o negro, por conta dessa perseguição desenfreada, né, o negro era perseguido por qualquer coisa. Então você veja que lá no Brasil Império mesmo, a primeira coisa que um negro fazia quando ele fugia era roubar um sapato. Vocês sabiam disso? Ele roubava o sapato porque usar sapato era sinônimo de homem livre. Então era uma das formas que ele tinha para disfarçar que ele era fogo. Então o homem negro, a mulher negra, eles vieram se adaptando e fugindo sempre para poderem não serem tão perseguidos. E hoje tem um pessoal aí que fala assim, a Umbanda está embranquecida. Ela não está embranquecida. Infelizmente a gente está tendo uma inversão, né? Os brancos estão vindo para a Umbanda e os pretos estão indo para a igreja evangélica. Não é ruim isso. Eu gosto sempre de salientar que não existe religião ruim, né? Eu acho que todas as religiões são boas, nenhuma religião é criada com o propósito de fazer o mal, mas ela está tendo essa inversão. Os brancos estão vindo para a Umbanda e os negros, os pretos, com todo respeito, estão indo para a igreja protestante. E eu digo para você que isso também é uma forma de fugir do estereótipo, né? Você, como mulher negra, você sabe muito disso,
que existe esse estereótipo. Você veja, eu sou um homem branco, mas pratiquei capoeira há muito tempo e eu sempre fui visto como macumbeiro, antes mesmo de ser umbandista. Agora imagine uma pessoa negra que já traz esse estereótipo na sua cor de pele. Então eu acredito que está tendo uma inversão muito grande, né? A Umbanda ela não está embranquecida, é que os negros eles estão indo para a igreja protestante. E eu acho, veja, achar não é ter certeza, que muitas vezes é uma forma de fugir da perseguição, do preconceito, do apontar do dedo. Sim. E é muito interessante você trazer isso, porque isso nada mais é do que o racismo estrutural se mostrando. É isso. Então, eu lembro que, exemplo, todo mundo acha que eu sou da Umbanda porque eu sou baiana, e eu sempre falo, eu conheci a Umbanda aqui em Curitiba, gente. Enquanto eu tava na Bahia, eu nunca tinha pisado em um terreiro, eu vim pra cá e pisei. Então, é muito difícil isso. Até porque assim. Na Bahia o mais comum é o candomblé. candomblé. Isso. Mas mesmo assim na Bahia está tendo muito mais igrejas evangélicas hoje do que terreiros de Umbanda. Católicas. E por incrível que pareça, o estado onde tem mais terreiros de Umbanda é o Rio Grande do Sul. Sim. E uma coisa interessante, Salvador tem uma igreja para cada dia do ano, vocês sabiam disso? São 365 igrejas. Nossa. Olha aí, ó. Assim. E lá é muito forte, a igreja católica é muito forte. Mas continuando, eu vejo isso como um sintoma do racismo estrutural mesmo. Assim como alisar os cabelos era um sintoma de racismo estrutural. A gente ia lá pra ficar no padrão, pra ficar igual a todo mundo, pra dizer, olha, viu, não sou diferente. Mas a gente e tá tudo bem a gente ser diferente. E assim como hoje as mulheres elas aceitam muito mais os seus cachos, eu espero que as pessoas pretas também passem a ver os terreiros como um espaço deles, um espaço de ancestralidade, um espaço de acolhimento, né? De acolhimento, um espaço que é nosso, que diz muito da nossa cultura e de quem a gente é. Acho que você traz um pouco dessa identidade, dessa resistência, então encaixa muito com a próxima pergunta. Você, Monique, se identifica como uma mulher preta, homossexual e macumbeira. São 3 identidades muito fortes, né, que carregam um poder, uma potência, mas que também carregam muito preconceito, né? Sim. Então, gostaria de saber como é que é viver essa interseção de identidade e transformar isso em força dentro da sua caminhada espiritual e pessoal. Boa. Vocês fizeram umas perguntas que, pelo amor de Deus, hein? A nossa ideia é essa. A primeira coisa, né? Eu costumo brincar é o seguinte. Diversidade, tenho 5. Eu sou uma mulher preta, eu sou nordestina, eu sou gorda, eu sou lésbica e eu sou umbandista. Ave Maria, dependendo de quem pegar eu na rua, ó, eu apoio pra cara. Mentira, brincadeira. Mas a diversidade eu tenho 5 e é muito, muito doido, assim, como... Porque, assim, as pessoas pensam que porque a gente nasce, enquanto pessoa preta, a gente nasce racializada. Sabendo o que é racismo, sabendo dos nossos preconceitos, e isso não acontece, tá, galera? Então, pessoalmente, eu acho que a primeira coisa, o primeiro divisor de águas, pra mim, foi vir pra Curitiba. Porque, querendo ou não, eu morava em Salvador, numa condição de vida privilegiada, então convivia com muitas pessoas pretas, eu não via tanto a questão do racismo, não vivia tanto. Quando eu venho pra Curitiba, nossa, é um corte... Você para com um monte de caucasiano preconceituoso. Poxa, gente, eu já tive que... Exemplo, coisas que eu fui reparando e observando, né? Coisas do tipo assim, enquanto os meus colegas, a gente ia fazer trabalho de escola na casa de um amigo. Enquanto os meus colegas de turma estavam brincando, conversando lá, sei lá onde, eu tava respondendo pergunta pro pai e pra mãe, pros donos da casa de, bom, por que você veio pra cá? E o que sua família faz? E vocês fazem o quê? E sua mãe é casada? Eu tava respondendo perguntas enquanto tava todo mundo lá brincando, conversando, enfim. E sem perceber que isso era um racismo. Isso é muito interessante, porque comigo aconteceu a mesma coisa. E eu acho que não é dizer que a gente não passava por situações de racismo, você lá em Salvador, eu no Rio. Mas eu acho que a gente não percebia, porque a gente cresceu ali, sim, né? A gente cresceu dessa forma. E tinha uma bolha. Enraizada. E aí quando você chega aqui, que é um lugar diferente, que você espera que você vai ser tratado da mesma forma que você era tratado lá, e aí você consegue ver as diferenças que você fala, caramba, quantas vezes eu já passei por isso e ainda baixei a cabeça.
Exatamente. E aí eu fui começando a perceber, desde responder as perguntas, às vezes perguntas de colegas, já me perguntaram, é verdade que na Bahia vocês não usam sapato fechado porque é muito quente? Fiquei, gente, pelo amor de Deus. Ah, é verdade que lá só tem pescador? Eu falei, nossa, agora que você falou, eu nunca conheci um pescador na minha vida. É verdade que você só anda lá com aquela roupinha de baiana? É verdade que baiano é preguiçoso? E aí, e de verdade, e às vezes as pessoas me perguntavam esse tipo de coisa sérias, eram dúvidas reais, e isso aí começou a me assustar, do tipo, nossa, é outra coisa. E aí a gente vai para os racismos mais aspas, gente, bem aspas, normais, assim, do tipo, ai, ir em loja e a pessoa não querer, exemplo, eu já fui em loja com R$600 no bolso, porque eu já sabia qual tênis eu queria, eu falar, quero provar tal tênis, a pessoa falar, que adianta você provar se você não vai comprar? E eu olhar pra cara dela, chamar outra pessoa, a outra pessoa pegar o tênis, eu ir lá comprar meu tênis e sair. E ficar tipo, nossa, mas por que a pessoa fez isso, né? Mas eu digo que a maior dificuldade foi perceber o meu próprio preconceito. E aí, quando a gente se percebe, eu acho que isso abre muito. Gente, eu demorei muitos anos mesmo, e eu digo que foi ali depois dos 20, pra achar uma mulher preta bonita. Eu não me achava uma mulher bonita. Hoje em dia eu me acho bonita pra caramba. Mas eu não me achava, e eu demorei muito tempo pra ver beleza na pessoa preta. Então, às vezes a mulher, ela é lindíssima, e pra mim, tipo, não acho bonito. Por quê? Não sei. E até perceber que isso era racismo estrutural, até perceber que isso era sintoma, né, e não essência, não era algo que eu achava realmente, foram longos anos, e anos de estudo, anos de autoconhecimento, anos de terapia, anos de tudo. Então é um processo, e o que eu espero é que, né, daqui a alguns anos, ser uma pessoa preta na sociedade não seja um fator de resiliência. Eu espero que seja só uma pessoa preta vivendo na sociedade. Você veja só, né? Gessé de Souza, que é um dos maiores sociólogos que nós temos, foi um dos últimos sociólogos doutorando do Florestan Fernandes. Ele dizia que o brasileiro ele tem uma cultura vira-lata. Inclusive, no livro dele, A Elite do Atraso, ele mete o pau em Casa Grande e Senzala, que é do Gilberto Freire, que é um outro grande sociólogo, e ele diz assim que no Brasil o preto se acostumou a viver na senzala e o branco na Casa Grande. E isso foi colocado de uma forma tão absurda na mente das crianças que as crianças crescem desta forma. E daí é isso que a Monique acabou de falar, né? Eu sou uma mulher preta, eu olhava outras mulheres pretas e não conseguia ver beleza, porque na cabeça dela, né? E isso Sim. foi estruturado dessa forma. A mulher preta era aquela que servia, era aquela que cozinhava, era aquela que lavava roupa, era aquela que fazia os serviços de casa. E que por muito tempo a televisão, a novela, todos os espaços Sempre fizeram isso. Fazem Sim. isso, né? Sempre Agora fizeram que isso. recentemente está mudando Mudaram- esse padrão. mudaram e um teve pouco. muito incômodo da sociedade, inclusive, Sim. quando elas viraram protagonistas, donas de... Exatamente. As donas das empresas e tudo. Em novelas, eu acompanhei muito isso, tipo, né? E a mulher bonita era a da Casa Grande, que tinha o cabelo liso, que tinha a pele bonitinha, que tinha as mãos delicadas. Mas veja, gente, né? Por que o Gessé de Souza diz que é uma cultura vira-lata? Porque a gente se acostumou com isso. Então, a mulher branca ela é bonita por causa disso. A mulher preta, opa, ela é serviçal. E eu acho isso um absurdo, né? Eu acho isso um absurdo. E, inclusive, esse ano caiu no vestibular da Federal um livro que chama-se Quarto de Despejo, que é da Carolina Maria de Jesus, uma mulher preta da década de 60, né? Que catava papel reciclável para sobreviver, e ela escrevia pequenos poemas. E levava nos jornais, né, com a pretensão e um sonho, né, um pouco utópico, de um dia ela ser reconhecida como escritora. E o pessoal pagava, tipo, dinheiro de pinga para ela pelos poemas. Inclusive ela ficou conhecida como poetisa negra, né, Maria Carolina de Jesus. E um jornalista branco, obviamente, né,
um dia ler um poema dela, falou assim, essa mulher tem potencial, vou conversar com ela. E ele vai até a Carolina Maria de Jesus e fala assim, você tem alguma coisa além dos seus poemas que eu possa ler? Ela falou, olha, eu estou habituada a escrever poemas, mas eu tenho meus diários. Mas como assim? Eu tenho meus cadernos que eu escrevo e tal. Deixa eu dar uma olhada. E ele pega aqueles diários e ele começa a ler e ele fala assim, isso aqui é ouro. Isso aqui é ouro porque as pessoas precisam saber dessa realidade da mulher preta, sem marido, com um filho pequeno, lutando para sobreviver dentro de uma sociedade extremamente machista e, com aquele estereótipo do que o branco é melhor do que o preto. E ele pega esses diários e faz o livro Quarto de Despejo, que virou quase um best-seller. E as pessoas lá fora começaram a entender um pouco mais da realidade do Brasil através desse livro. Então, esse ano foi tema do vestibular da Federal, o Quarto de Despejo, que é de uma mulher. Ela enriqueceu? Não enriqueceu, mas ela conseguiu, através desse livro, comprar uma casa um pouco melhor, ter uma qualidade de vida melhor. Ela escreveu outros livros que não teve o mesmo alcance, não teve a mesma demanda como o Quarto de Despejo, mas entra nisso que nós estamos falando agora. Sim. E nesse livro ela conta a realidade dela estar sempre naquele quartinho menor, no quartinho dos fundos, naquele quartinho que, é o quartinho da bagunça, vamos tirar a bagunça aqui, vamos colocar uma caminha aqui, porque agora nós temos uma empregada, vamos colocar ela aqui. Então, ela fala uma realidade que, para muita gente, é como se não existisse. E existe. E existe até hoje, em 2025. Veja, nós estamos falando da década de 60, mas essa é uma realidade de 2025. Sim. O quarto de despejo, aquele quartinho que não é usado para nada. Então, a pessoa normalmente vem de um lugar distante. Você limpa esse quartinho, que é o quartinho do despejo. Aqui no terreiro nós chamamos de quarto dos jogos, Jogos tudo, Jogo tudo. Você coloca ali, você limpa esse quartinho e coloca a empregada lá. E essa empregada, na grande maioria das vezes, é uma mulher preta, passando por uma necessidade financeira grande e com um sonho utópico de alcançar alguma coisa, de ter alguma coisa e por aí vai. E é muito legal você trazer isso sobre o quanto a gente conhecer as histórias é importante, porque eu, pelo menos, eu vim ter noção do processo de escravidão no Brasil no Seu Rasteira. Então, acho que para todo esse autoconhecimento que eu passei, a Umbanda foi muito importante para mim, porque foi onde eu comecei a ter contato com essa realidade e entender a gravidade do que aconteceu. Porque, de verdade, eu não lembro de ter aprendido isso na escola. E conversar com os guias, conversar com os pretinhos, conversar com o Seu Rasteira, foi onde começou caramba, a gente passou por isso, caramba, mas isso aqui de alguma forma ainda continua acontecendo. E sem dúvidas, foi algo que ajudou muito a construir essa visão mais racializada e até de consciência minha mesmo. Ainda falando um pouquinho das suas diversidades, eu acho que você não tem só 5, existem mais, e tem uma 6ª ali, digamos assim, que é o espaço da Curimba, A gente sabe que a Curimba é um espaço tradicionalmente ocupado por homens, e principalmente em diversos terreiros. E como é que foi e é para você se firmar nesse lugar onde as pessoas esperam ver sempre, principalmente homens à frente, Homens que sejam os chefes de Curimba, digamos assim. E o que significa ser uma mulher tocando e cantando para os orixás, para você? Legal. Bom, e aí, de novo, gente, a palavra aqui é privilégios. Por quê? Porque eu frequentei 2 casas na minha vida, Foi o Vó Benedita e o Firmina do Rosário. E nas 2, mulher tocando atabaque e cantando sempre foi muito bem visto e sempre foi muito bem aceito. Então, dentro do meu terreiro, eu nunca passei isso. Agora, fora, eu já ouvi algumas coisas. Então, exemplo, algo que falam muito,
mulher que toca e canta, que tá ali. Você não pode dizer que você é Ogã, porque quem é Ogã é homem, é uma função do candomblé e é homem, ponto. E aí eu lembro que uma vez eu peguei um Uber e ele me disse exatamente isso. Eu falei, tá, mas o que é ser Ogã? Aí ele, não, é a pessoa que é responsável por conduzir o ritmo da casa, por tocar, por cantar, por saber a energia da casa. Isso. Eu olhei pra cara dele e falei, eu faço tudo isso. Qual que é a diferença? Aí ele ficou meio assim, não, mas é porque eu falei, bom, vamos lá. É porque você sangra. Só faltou falar isso, né? Mas na Umbanda isso também não entra, né, no nosso caso. Mas de qualquer forma o que eu trouxe ali pra ele foi, exemplo, você pega o candomblé, gente, o candomblé ela é uma religião matricial. Existiam mães de santo. Pais de santo teve que ganhar o seu lugar para se tornar pai de santo. Então, assim, se até uma função tão importante como dirigente de uma casa houve essa adaptação, porque, querendo ou não era algo aceito ter um pai de santo. Mães de santo era muito mais comum. Então, assim, se até um cargo de dirigente, que é um cargo tão sério, houve essa adaptação, por que para Ogã não? Então, Inclusive, a primeira festa orixá, né, partindo da Umbanda para os orixás, né, não do candomblé, mas da Umbanda para os orixás, a primeira festa instituída foi para Iemanjá, que é considerada a mãe de todas, né? E quem que instituiu essa festa? Tata Tancredo, criador da Umbanda Molocô, né? E a primeira festa, onde que era? Em Salvador, quando ele começou a organizar as federações. Eu, com todo respeito, né? Eu respeito muito todas as religiões e todas as culturas organizacionais de alguma casa. Mas eu acho que isso é você colocar um freio na pessoa. Sim. É você colocar um cabresto nela, né? Então, assim, tem algumas casas que a mulher não toca porque o couro é sagrado e ela não pode ter vibração de sangue. E a mulher menstrua, então ela não pode tocar no atabaque. Mas, poxa, gente, a gente está em 2025. Nós temos aí várias formas de absorção, né? Várias firmezas, né? Várias firmezas. Como que nem vocês falam, todos esses elementos que estão aqui nas paredes não são só elementos, não são enfeites, são firmezas. Sim, e assim, é importante entender que a mulher ela é extremamente importante em todas as religiões. Eu, sinceramente, eu tenho muito respeito pela Igreja Católica, mas eu acho um absurdo a freira estar numa situação de subversiência, né? De estar ali para servir. Eu acho que ela, com certeza, ela teria muito potencial de tocar uma missa, tanto quanto um padre, óbvio. Estou dando a minha opinião, né? Então eu acho que é você frear. Sim. E isso quando eu e a Monique, nós tivemos a mesma mãe de santo, e a Karina, ela falava assim, não se freia uma mulher, você dá impulso para ela. Porque se você der impulso para ela, você não acredita o potencial que ela vai alcançar. E a gente tem vários exemplos disso aqui na casa, né? A forma como a maioria das mulheres que estão na Curimba desabrocharam e realmente se encontraram aqui dentro da casa a partir do momento que elas entenderam que o lugar delas era ali. Sim. E eu acho assim, particularmente, não é puxando o saco, mas eu gosto muito da Monique na Curimba, porque ela tem uma energia muito viva, muito especial. E as meninas que foram para Curimba, elas foram por quê? Elas não foram porque elas viram o Brasil ali, que é um excelente curimbeiro também. Não foram porque viram os meninos tocando, que tocam igual uns monstros, né? Elas foram porque elas se sentiram representadas. Sim. Elas viram alguém ali que, tipo, eu quero ser como. Veja, a Isa, né? A Isa faz parte da Curimba e a Isa, ela é autista, né? E ela falou assim, eu quero muito fazer parte da Curimba. E eu pensei comigo, na minha ignorância, né? Falei assim, nossa, ela é muito quietinha, ela é muito ali, e eu acho, eu acho que não vai dar certo, mas o meu achismo não dá o direito de travar ela. Eu falei assim, mas por que você quer ir para Curimba? Porque eu olho para a Monique e eu vejo uma pessoa que eu quero ser. E isso, a hora que ela falou isso, eu falei assim, não,
Vai. E você veja que depois que ela entrou na Curimba, ela teve um crescimento fantástico, de uma menina que mal falava, que mal conversava. Hoje é uma menina que ela toca tabaco, ela canta, ela, sabe? Ela se encontra. Eu falo pra ela, Isa, puxa esse ponto. Ela vai lá e puxa. E assim, eu perguntei pra ela de novo, né? Por que você escolheu a Monique pra ser sua madrinha? Porque eu amo ela. Então, assim, foi uma coisa muito especial. Eu acho que é importante a gente ter as mulheres. É importante a gente ter sacerdotisas, é importante a gente ter as meninas na Curimba, é importante a gente ter como capitãs aqui também no meio, porque a gente não sabe. Às vezes você está inspirando uma pessoa ali e você não tem a mínima noção disso, né? Então eu gosto muito de pensar, né? Eu não posso dizer para o meu filho aonde ele tem que pisar. Eu tenho que tomar cuidado aonde eu estou pisando, porque ele com certeza, se sentindo seguro com a minha presença, ele vai pisar no mesmo lugar onde eu pisei. Sim. E quando eu vejo uma pessoa, né, como a Monique, como o Brasil, como as meninas aqui que são capitães, o Wellington, que é capitão também, eu penso da mesma forma. E por isso que muitas vezes eu sou chato, eu sou insistente, eu sou reclamão com algumas coisas. Porque vocês que estão à frente, vocês são espelhos daqueles que vocês às vezes nem têm ideia que estão se inspirando. E a Isa, ela mostrou isso para mim de uma forma muito sutil. Porque ela quietinha, toda moadinha, né? Chegava para ela, oi Isa, e ela só... E hoje já não, eu chego, e a Isa, tudo bem? Ela já sorri, né? Esses dias eu ganhei um abraço dela, cara. Você tem noção disso? Eu abraço ela toda gira, inclusive. Então, assim, e era uma pessoa que ela era muito reservada. Sim. Então, eu acho muito importante, sim, o papel da mulher na Curimba, e eu acho que a gente não está mais numa época onde a gente tem que ficar seguindo um padrão que não cabe mais para a realidade que a gente tem hoje. Sim. Não é verdade, mano? Verdade. E aí você perguntou sobre o que significa pra mim, né? Pra mim é algo absurdamente especial, assim. É onde eu me realizo, assim. Eu digo que é o meu principal papel de vida. É tipo, quem você é, o que você é. Eu falo, poxa, eu sou samba no terreiro, eu toco e eu canto, e eu amo isso. Eu acho que é uma das coisas que estrutura a minha vida em tudo, em tudo. A Sabrina, que é a minha noiva, ela já falou algumas vezes, a gente tá perdendo de ganhar dinheiro com você cantando. Vai ganhar dinheiro cantando. Sim, mas sabe quando você sente que não é isso? Não é isso que eu quero. Não é esse o propósito. Não é pra isso que eu canto. Não é pra isso que eu quero usar a minha voz. Não é pra isso não é isso que eu quero representar, sabe? E pra mim, assim, o melhor elogio que eu recebo em final de gira é que energia. Como tava incrível, como eu consegui incorporar. Não é nossa, você canta bem. Isso eu fico tipo, poxa, sério, jura? Só isso? eu gosto do que a gente consegue fazer. E eu falo a gente porque ali a gente não faz nada sozinho. Então é o que a gente consegue fazer juntos. É a entrega do que a gente consegue fazer juntos. Eu particularmente tenho uma gira em que estava só você aqui em cima. Você não estava bem. Você sinalizou no início da gira que você não estava bem. Mas a hora que você pisou ali, acho que foi uma das melhores giras que eu já participei nesse terreiro, com você cantando, você trazendo aquela energia, assim, ó, foi isso pra sumo. Finalizou todo mundo bem, tal, não sei o que, você saiu, tipo, consegui. Tipo, conseguiu muito. Mas é muito isso, assim. Cometa, eu não vejo como algo pra mim, assim. É muito importante pra mim. Mas quando eu tô ali em cima é como se fosse pro outro, assim. De verdade. Eu posso estar no pior dia da minha vida. Mas eu não vou deixar ali estragar. Ali em cima, não. Ali em cima não vai ser dessa forma. Tem que ser incrível pros outros, né? A gente tava comentando antes da gente começar a gravar que essa semana... semana passada a gente teve uma gira de baianos. E a gente tava em 2 pessoas na Curimba. Tava eu e a Adri apenas, tocando e cantando. E a segunda parte ia vir os baianos e eu pensava, caramba,
Mas, poxa, baiano é legal mais gente, porque pra mim a Corimba é isso, a Corimba é integração, a Corimba é eu poder espalhar instrumento por esse terreiro inteiro e todo mundo fazer parte desse som, desse movimento. E eu fiquei muito feliz porque eu consegui isso. Então, o Wellington, que tá ali gravando a gente, foi lá, tocou o agogô, o Vitor foi lá, pegou o surdo, a gente teve o Caio tocando pandeiro, e na hora que eu vi, cara, a gente tava completos, assim, e fazendo um sambão legal, e a gira foi uma delícia. E o que eu mais fiquei feliz não é que deu certo e que a música tava boa, mas é que além disso, a gente conseguiu fazer isso compartilhando, todo mundo junto. Eu envolvi pessoas que fazem parte da corrente, pessoas que geralmente às vezes até tá dando consulta ali com o seu guia de toco, que disse que não, que naquele dia ia ficar ali tocando com a gente um pandeiro, que ia ficar ali com a gente ajudando, e foi incrível. E eu acho que a Corimba é muito isso, sabe? É o compartilhar, é você fazer junto. Você não tá ali fazendo nada sozinho. É um som que se constrói. É o agogô que faz a diferença, com o toque do atabaque que faz a diferença, com o chocalho que dá um toque diferente. No final, você tem toda uma harmonia construída, e essa harmonia, ela reverbera, assim, pelo terreiro inteiro. É um Ubuntu, né? Ubuntu, eu sou porque nós somos. É exatamente isso. Eu vou aproveitar esse teu discurso e perguntar, assim, de uma maneira diferente a pergunta. Se você acha que tudo isso que você falou até agora tem ali um pezinho, uma mãozinha, tudo da Dona Maria do Camboatá. Porque, assim como você, ela traz essa personalidade forte, essa força, tá sempre com você, isso é visível. Gostaria de saber como é que é essa troca entre vocês, o que ela representa pra você. Fora tudo isso que você já disse, que eu acho que responde a pergunta, mas assim, mais em específico direcionada a ela. Tá, eu até botei aqui, né? Que sendo bem honesta, eu anotei Ela isso. trouxe colinha. Gente, eu fui pensando nas perguntas, né? Não julgo. Mas eu vou começar exatamente assim, sendo bem honesta, né? A Corimba, ela sempre foi o meu foco, e ela é o meu foco. Eu não me imagino fazendo qualquer outra coisa aqui dentro. E aí, por conta disso, eu demorei muito pra desenvolver, pra incorporar, pra desenvolver de outras formas, né? Estando na área de gira. Então, eu estou aprendendo e descobrindo Dona Maria cada dia que passa, cada vez mais. Mas algo que eu já percebi é que é muito difícil saber o que é meu e o que é dela. É muito difícil. Então, exemplo, quinta-feira passada, a gente teve aqui a segunda parte de Pretos Velhos. E aí o pai Benedito foi e chamou a Dona Maria, e ela veio e ela andou esse terreiro inteiro, e eu fiquei muito surpresa, tá, gente? Que eu tava assim, não, ninguém vai vir, tá tudo certo, vamos já encerrar aqui. E o pai Benedito falou, não, ela vai vir sim, pode descer daí. E ela veio e ela fez questão de puxar filho por filho pra dançar, filho por filho pra movimentar na área de gira. Então eu percebo que muito do que eu trago é dela, e eu ainda preciso conhecer, digamos assim, mais sabe, diretamente assim, mas de desenvolver mesmo, mas conscientemente pra saber o que é meu, o que é dela. Mas eu digo que a gente tem esse senso assim muito em comum. E a Dona Maria na minha vida, cara, eu vejo ela como a minha avó, assim. O pai Olavo, literalmente a minha avó. O pai Olavo conheceu a minha avó. Maravilhosa. E a minha avó, e toda vez que eu sinto a Dona Maria, toda vez que eu percebo como ela é, eu penso, cara, é Dona Neuza, cara, é igualzinha, olha só. Mas agora, recentemente, você começou a arriscar ponto com ela, né? Corimba. É verdade. Foi. E aí de novo, pra mim é muito difícil, porque eu não sei, talvez eu esperava algo mais claro, do tipo, olha, oi, tudo bem? Eu sou sua guia, Dona Maria do Camboatá, estou aqui pra arriscar ponto com você. Hoje vamos fazer desta maneira. E de verdade, gente, é absurdo e ao mesmo tempo é muito impressionante, porque é tudo muito natural. É tipo, tava em casa trabalhando, pensei, preciso pensar nisso. Peguei o papel, olhei e falei, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, por causa disso, disso. Aí eu olhei de novo, tá faltando algo aqui, pá. É isso. Aí mandei pro Olavo. Falei, é isso aqui? E o Olavo falou, é exatamente isso. Eu fiquei impressionada. Aí você pensa, mas isso tudo tava dentro de mim esse tempo inteiro. Exato. Como é que eu sei antes? Como é que eu não sabia disso? Mas ao mesmo tempo, eu percebo que eu sei, assim, eu percebo às vezes algumas coisas, alguns comentários, algumas brincadeiras que eu olho e falo, entendi. Acho que aqui já foi pro outro lado ali, não é tão eu. Mas é uma energia muito próxima. E aí, a Dona Maria, pra mim, ela representa
muita força, muito acolhimento, muito amor. Ela tem muito amor pelas coisas que ela faz, pelas pessoas. Ela gosta, essa parte de integrar, de todo mundo fazer tudo, de ter pessoas ao entorno é muito dela. Essa festa de compartilhar é muito dela. Mas ela é muito retada também, então... Eu lembro de Ela é uma resistência, gira... né? Ela é Eu não braba. lembro particularmente a linha, mas eu lembro de uma gira que eu tava, acredito que eu tava aqui no meio, e o pai chegou, nosso paizão veio vindo, e daí você tava meio que sofrendo aqui pra descarregar. E daí ele me chamou ali na cordinha e falou assim, vai lá no ouvido da Monique e fala pra ela que a Dona Maria é movimento, que ela também descarrega andando pelo terreiro. Ela não precisa ficar parada. Sim. E aí foi exato, eu fui ali, falei com você, e a hora que você começou, você pegou já um instrumento, e aí voltava, pegava outro, aí eu só olhei pro paizão ali, viu? É isso. Eu acho que a Dona Maria do Camboatá, ela mostra muito a questão da mulher negra resistente, de mostrar o porquê veio. E mostrar, dizer assim, ó, esse aqui é meu lugar. Sim. É aqui que eu estou, é aqui que eu me sinto bem. E ela me lembra muito uma outra figura da nossa história que chama-se Maria Firmina dos Reis. Maria Firmina dos Reis, ela foi uma romancista ainda no Brasil Império, aonde ainda havia escravidão, e mesmo assim ela publicou um livro que chamava-se Úrsula. E nesse livro ela falava muito sobre a resistência da mulher negra na sociedade. E eu vejo muito isso na Dona Maria do Camboatá. Tipo assim, eu estou aqui e quem comanda sou eu. Entende? Quando eu estou ali, eu vou saudar a Corimba e eu vejo a Dona Maria do Camboatá ali, eu já percebo, hoje a gira vai ser forte. Mas não forte em relação a ter obsessor, essas coisas todas, mas sim de energia. Sabe? Você percebe que gira. Não que os outros guias da Corimba não tragam essa energia, mas é uma coisa diferente. Eu acho que isso é a identidade da Dona Maria do Camboatá e da Monique. Então eu vejo ali, delas. esses dias atrás ainda eu estava olhando ali, a Monique era um sábado, e a Monique estava cantando e estava tocando com os dois meninos, cada um de um lado. E eu vi visivelmente a Dona Maria do Camboatá atrás dela. E eu lembrei do romance, né, o Úrsula, falando que a mulher negra ela precisava sim reagir. E ela precisava sim mostrar que ela tem luz própria. E quando eu vejo a Monique tocando, é visível essa simbiose. Da mesma forma que eu falei em relação ao Brasil e o seu Zé Pilintra, quando a Monique está ali na Corimba, tocando e cantando, eu vejo essa simbiose que eu não consigo muitas vezes identificar quem é quem. Ela tocando, cantando e vibrando, né? Eu falo, putz, ela. E por isso que eu faço muita questão de saudar ela, mesmo quando eu não vejo ela na Corimba, porque da mesma forma que nós trabalhamos e revezamos os nossos trabalhos nesse plano, eles também fazem a mesma coisa no plano espiritual. Mas mesmo quando eu não vejo ela na Corimba, eu saldo ela, porque ela é uma das grandes firmezas da nossa Corimba. É muito a imagem que você fez dela, né? Isso. Que é ela dançando e cantando por aí, e os meninos atrás, e vai todo mundo atrás, porque você não consegue não seguir essa energia. Não tem como você ficar parado onde a Dona Maria passa. A verdade é essa. Não tem. Isso mesmo. E agora eu vou para uma pergunta polêmica. Deixa eu até ver qual é a pergunta, meu Deus do céu. Como é que é para você, uma mulher negra, ter como um pai de santo um homem branco? Né? Que tipo de aprendizado e desafios que essa relação traz para você dentro da religião? Vou falar aqui. Eu anotei um negócio, você vai dar risada, mas é o seguinte. Eu não conheci o pai Olavo como pai Olavo. Eu conheci como o Olavo. E a nossa relação começou dentro do terreiro Vó Benedita,
muito por proximidade com o seu rasteira. Então, eu digo pra você que às vezes na minha cabeça é como se o seu rasteira fosse meu pai de santo e o Olavo é só sua consequência. É exatamente o que tá aqui escrito, ó. O Olavo veio de consequência. Brindezinho. Mas brincadeiras à parte, a nossa relação ela sempre foi construída com muito respeito e com muita transparência, assim, de tudo. Então, da mesma forma, quando eu faço alguma coisa, ele vai lá e diz, não gostei. Eu olho pra ele e falo também, não gostei. E eu acho que é para além de hierarquia, assim. Acho que o Olavo, ele não é uma pessoa que fala pras pessoas, você tem que me tratar assim porque eu sou o pai de santo. Acho que ele conquista esse lugar de respeito e de admiração das pessoas. Não é à toa que eu chamo ele de mestre, é porque pra mim ele tem esse lugar mesmo de sabedoria, de conhecimento, de respeito. Eu chamo ele de... É um trigo, sabe? O trigo, assim, em essência. É isso. É uma pessoa muito especial pra mim. Então, assim, muito do que eu aprendi, inclusive, sobre ser uma pessoa preta na sociedade foram com os guias do Pai Olavo. Então, eu vejo ele como um mentor e pra mim nunca foi uma questão, sabe? Que bom. Eu particularmente... Coisa linda. Oh, que beleza. Eu achei que ela fosse falar que era porque ela é a filha preferida. Mas eu sou a melhor filha do meu pai Olavo. Todo mundo sabe disso, tá, galera? Se vocês não sabem. Tanto que hoje ele me presenteou com a sua caneca. Essa minha, eu vou cobrar ela depois. Eu vou levar embora, vocês vão ver. Vai sumir dos vídeos essa caneca, porque é minha agora. Eu particularmente, eu me sinto muito honrado com isso, mas ao mesmo tempo eu fico com medo, né? Porque... Como eu falei já num outro podcast com o seu João e com a dona Sueli, eu me cobro muito para não errar. Eles porque são pessoas da terceira idade e eu preciso ter uma visão muito além do somente o espiritual. Eu preciso olhar para eles sim como um corpo físico e que tem suas demandas, suas necessidades. E também em relação a Monique, principalmente por ela ser uma mulher negra e eu um homem branco, e sabendo que existe toda essa movimentação que falam que a Umbanda está sendo embranquecida, eu acho isso uma besteira tão grande, gente. Com todo o respeito para quem defende isso, mas eu acho uma besteira tão grande porque a Umbanda, no vocabulário quimbundo, significa arte de curar. E muitas vezes o curar não está apenas no corpo, mas está assim nos nossos preconceitos, na nossa visão em relação à sociedade. E eu acho que enquanto a gente estiver pensando em branco e preto, vai existir sim uma divisão social e até mesmo um preconceito. Eu acho que a gente tem que começar a pensar dentro da filosofia Ubuntu. Eu sou porque nós somos, né? Eu estou aqui no terreiro e eu digo assim, que eu estou como dirigente. Eu não sou o dirigente, eu estou como dirigente, porque um dia eu não vou mais estar aqui, alguém vai estar aqui, né? Eu não consigo tocar um terreiro do tamanho que é o Firmina do Rosário hoje, sem o auxílio de vocês, e eu me cobro diariamente, e muitas vezes eu passo noites sem dormir. Principalmente quando eu sei que, de alguma forma, eu fui severo demais com alguém. Mas o ser severo não quer dizer que eu esteja bravo com essa pessoa. É porque eu quero o melhor para ela. Eu tive que aprender Umbanda estudando muito, porque eu não tive a atenção que a maioria de vocês tem aqui nessa casa. Eu fui aprender a fazer farofa sozinho, eu fui aprender a jogar obi sozinho. Gosto muito da minha mãe de santo, respeito muito ela, levo ela no coração. Mas quando ela me chamou para me preparar para ser pai pequeno, a única coisa que ela falou foi: estude. Estude. Porque talvez eu não esteja presente em todos os seus dias na Umbanda. E, infelizmente, a mãe Karina, ela voltou para a cidade natal dela, que é em Minas Gerais, e eu fiquei órfão de mãe de santo. Às vezes a gente troca uma mensagem ou outra, eu peço uma opinião. E eu me cobro por conta disso. Eu não quero que vocês passem pelas dificuldades que eu passei na religião.
E como eu falei para vocês, eu cuido muito onde eu piso, porque eu sei que vocês vão vir atrás. E toda vez que acontece alguma coisa na casa que não é do meu agrado, ou que eu sinto que saiu um pouco fora do controle, eu me arrependo de novo de estudar e de ler e de reler de novo, para que isso não volte a acontecer. E quando eu vejo Monique, uma mulher negra, Débora, uma mulher negra, Yara, né? Yara é nossa Iabacé aqui na casa, eu me sinto uma responsabilidade gigante, porque eu não tenho o direito de errar com vocês. Vocês me deram uma coisa muito importante, que é confiabilidade. Eu confio em você. Então eu não me acho no direito e me cobro muito todos os dias para não fazer com que vocês se arrependam de ter confiado em mim. Então a Monique está comigo, a Débora está comigo, a Yara está comigo, é um orgulho muito grande e uma responsabilidade que eu levo no coração de forma muito contundente e que bate muito na minha cabeça todos os dias, né? Desculpa, gente, eu me emocionei. Mas, paizão, algo que eu sempre falo aqui, quando a gente resolve entrar para uma casa, fazer parte de uma corrente, é porque a gente tem muito que aprender. E não só com o pai de santo, com o capitão, mas com todo mundo. E às vezes a gente vai aprender vendo algo positivo, mas às vezes a gente vai aprender com o erro da outra pessoa. E tá tudo bem. Eu acho que ninguém é perfeito. Acho que hoje em dia uma das coisas que mais me incomoda na situação, não vou falar geração atual, mas eu acho que nos relacionamentos de modo geral atual é que existe uma baixa tolerância muito grande pro erro. As pessoas, elas estão assim, fez isso aqui, eu não gostei, eu não quero mais. Mas peraí, em qual momento... tolerância pro erro dos outros. Em qual momento você vai aprender com essa pessoa? Em que momento você vai ensinar essa pessoa? Em que momento você vai ter a chance de ver essa pessoa evoluir e mudar? Acho que ninguém aqui é perfeito, a gente erra, a gente acerta, a gente vê todo esse seu esforço para poder ser o melhor do mundo. Mas tá tudo bem você chorar, tá tudo bem às vezes você errar. A gente vai estar aqui. Porque eu acho que a corrente é isso. Atrás de onde você acho que a corrente é isso. É na hora que, pai Olavo, peraí, segura ali do outro lado, porque a gente tá assim, ó. Aí caiu aqui, ó. Tá? Tamo aqui, ó. Caiu aqui, ó. A gente puxa aqui e é isso. Então, tamo junto. Você falou que você não se vê no direito de errar com a gente, né? Mas nós temos o direito de aprender juntos. Sim. E é isso que a gente faz. Muito graça, gente. Dá uma Seu branquelo. Olha quem fala. Acho que pra finalizar, então, aqui com essa emoção, a perguntinha que não quer calar, né? Por que é que nosso pai de santo lhe chama de Mona Lisa? Qual é a história desse apelido? Gente, eu anotei aqui, eu vou falar exatamente o que eu anotei aqui. Deve ser porque eu sou uma obra de arte. Mas eu realmente não lembro do porquê desse apelido. Pai, por que Mona Lisa? Conta pra gente, por favor. Bom, Mona Lisa é uma obra de arte de Leonardo da Vinci, uma mulher comum, né, que foi pintada por uma pessoa comum e que depois se tornou extremamente importante. E é importante a gente entender que Leonardo da Vinci não era apenas pintor, ele era inventor, inventou inúmeras coisas, mas ficou lembrado por ser o pintor, né, o cara e uma das obras principais dele, né, e acredito que a mais cara, é a Mona Lisa. Ou seja, é porque eu sou a melhor filha e a principal filha de Vegana. Eu sabia, cara! Chorem. E eu acredito que o Leonardo da Vinci, ele pintou a Mona Lisa sem nenhuma pretensão que ela se tornasse uma obra-prima como ela se tornou. A Monique, ela
a gente se conheceu numa outra casa, ela foi minha cambona, inclusive, várias e várias vezes. Depois ela foi para Corimba. Infelizmente eu saí da casa e eu fiquei sabendo de algumas coisas que eu achei uma certa injustiça que aconteceu com ela. E o seu Rasteira, que é padrinho dela, Meu pai de santo. buzinando na minha orelha. Eu falei assim, meu pai, eu acho que ela não quer mais saber de Umbanda. Ele falou assim, você não tem que saber nada, eu sei de tudo. Né? Daquele jeito despojado dele com mais alguns palavrões. Né? De todos os meus guias, gente, o único que fala palavrão é o seu Rasteiro. Ele é uma incógnita, ele é um Exu que vem numa linha de Pombogira que já foi um Exu Mirim. Então um dia a gente pode fazer um podcast para falar sobre ele. E ele falou assim, eu quero que você ache essa negrinha, que é a forma carinhosa que ele chama ela, e convide ela a voltar para a Umbanda, porque ela está precisando muito disso. E eu mandei uma mensagem para Monique. Não, peraí, deixa eu fazer um recorte nisso aqui. Monique, um dia antes, tomando um banho num momento de reflexão, falei, que saudade de um terreiro. Poxa, meus guias de luz, me mostrem um caminho, me mostrem o que eu posso fazer. E eu vinha muito, naquela semana eu vinha muito pensando em voltar para uma casa, era algo que eu sentia muita falta, já tinha conversado com a Sabrina sobre isso, eu fiquei 4 anos mais ou menos afastada de terreiro, então eu já estava bastante tempo e eu estava, nossa, então meus guias me mostrem um lugar, né? Eu tenho muito isso para mim, de que a gente não sabe de nada, a gente não escolhe nada, gente, a espiritualidade acabou. Então eu pedi para quem sabia, pedi para eles. E aí a mensagem chegou nele. No dia seguinte eu recebo a mensagem dele. Oi, quer fazer parte do grupo de estudos do meu terreiro? Grupo de estudo, gente, porque na época nós estávamos na pandemia. E foi bem no período da bandeira vermelha. Então não podia ter gira, não podia ter nada. Então eu fiz o convite para ela fazer parte do grupo de estudo. E automaticamente, quando acabou a pandemia, graças a Deus, ela veio para casa e já veio com o propósito de ir para Corimba. E o seu Rasteiro falou assim, essa menina é uma obra-prima, você tem que cuidar dela, porque muitos acharam que ela não tinha valor, mas eu sempre soube o valor dela. E na hora, né, quem me acompanha há muito tempo sabe que eu sou autista e tenho hiperfoco em estudo, me remeteu a Leonardo da Vinci. E eu tenho certeza que muita gente, quando viu a Mona Lisa, quando ele pintou, falou, é só uma mulher sem sobrancelha que não... Que parece estar me seguindo. Mas ele acreditou naquela imagem, guardou ela, e depois ela se tornou uma obra-prima. Então, quando o senhor Rasteiro falou assim, muitos descartaram ela, muitos não sabem o valor dela, mas eu sei, e eu quero que você confie em mim. E foi a partir dali que eu fiz essa alusão ali, e comecei a chamar ela de Mona Lisa, que é a minha obra-prima, que eu tenho vontade de socar às vezes. Mas não pode, porque é cara. E para além Mas disso, eu sei que ela tem muito potencial, já demonstrou esse potencial. E eu acredito sinceramente que ela não alcançou nem a metade do potencial dela. E por isso que, com todo respeito, eu sempre chamo ela de minha Mona Lisa negra. E para além dessa explicação maravilhosa, se vocês perceberem, voltarem o vídeo e assistirem de novo, não tem um segundo que ela não tá sorrindo. Exato. É difícil você ver a Monique séria. Não quero. É algo assim, Monique Então, é uma das pessoas que eu não gostaria de ver séria. Até para você brigar com ela é difícil, porque quando eu vou brigar com ela... Primeira coisa que eu digo pra ele é, pai, você tem razão. Tô errada. O que eu vou falar pra este homem a não ser isso? Estou errada. Vou melhorar. Acredite em mim. Pronto, acabou. Já resolve. Corta pra próxima. Então, assim, ela é um cometa, né? É um cometa Halley, né? Ela
Eu só gostaria que ela estivesse mais presente na casa, que ela estivesse mais vívida na casa. Mas isso eu acho que isso é uma consequência, né? É uma consequência. Acredito que vai chegar um momento que ela mesma vai se cobrar disso. Que ela mesma vai dizer assim, eu preciso estar mais presente agora. Até porque, como eu falei para vocês, muita gente se inspira nela, né? Todo mundo olha para ela e vê a beleza que Leonardo da Vinci viu na Mona Lisa, que muita gente lá atrás não tinha visto, mas ele viu. E eu acredito que essas pessoas que se inspiram em você são os Leonardos da Vinci, que estão vendo a Mona Lisa ali. Deixa Sabrina ouvir isso. Tá Nossa, bom? agora ela vai ter que me chamar de Mona Lisa de noite depois dessa. Não aceito ser chamada de outra forma agora. Eu acho que é isso, gente. Eu gostaria muito de agradecer a presença da Monique e gostaria muito de citar aqui algumas mulheres que tiveram uma importância muito grande no nosso país. Dona Maria dos Reis, Carolina Maria de Jesus, Odila Teixeira, né? Maria Filipa. Maria Filipa, inclusive, foi uma das que lutou muito na Guerra da Independência. Dona Maria Quitéria. E eu acho que nenhuma homenagem seria grande o suficiente para a gente homenagear as mulheres pretas desse país. Você podia cantar? Eu acho que a gente deveria ter muito mais respeito, não somente pela mulher preta, mas sim pelo povo preto. Porque quando trouxeram os negros da África, não trouxeram escravos. Eles trouxeram reis, rainhas, arquitetos, agrônomos, engenheiros, médicos, curandeiros. E isso é vivo, né? Getúlio Vargas mesmo diz, a gente precisa encontrar uma identidade para o Brasil. E essa identidade está nas 3 raças. Na época se falava raça, hoje se fala etnia. Mas a gente precisa encontrar dentro dessas 3 raças, o branco, o negro e o indígena, um denominador comum. Porque são eles que formam o povo brasileiro. Então, vale salientar que, por mais que a sociedade queira dar muitas vezes o parabéns para o branco e dizer que o branco é melhor do que o negro, 57% da população brasileira é negra ou parda. E que muitos cientistas, médicos, pessoas importantíssimas na nossa sociedade, adivinha, são pretos, são pardos, e a gente não dá o devido valor. Então, por aí, né? Eu queria muito dar os parabéns. Esse podcast era para ter saído para o dia 20 de novembro. Lembrando vocês que o dia 20 de novembro foi seu Oliveira Silveira, um pesquisador, escritor brasileiro, negro, que descobriu a data específica da morte de Zumbi dos Palmares e instituiu como Dia da Consciência Negra, não em homenagem ao Zumbi dos Palmares, mas sim à resistência negra no país, né? Eu acho que é por aí. Só que você vai ter que cantar para nós, vai ter que tocar. Com certeza. Tem que tocar. Só para nós finalizar. Vamos lá, né? Como é que é? Curtir, acompanhar, ligar o sininho. Compartilha. Se inscreve no canal. Nós vamos ter muito mais histórias e a Monique vai voltar aqui para nós conversar mais sobre outros assuntos. Vamos. Tá, vocês querem que eu... Você que decide, fica à vontade. A casa é sua. Ai, gente, é muita pressão. Ou se quiser, fica sentada e canta aqui mesmo. Acho que você foi citar o nome das mulheres negras desse país de importância. Elza Soares, esqueci E de por citar. coincidência, a maioria das que você citou tem Maria no nome. Então acho que vou cantar o ponto da Dona Maria do Camboatá na nossa corimba. Eu espero que vocês gostem. Nossa corimba tem axé, eu mandei chamar
todas as Marias para ajudar. Nossa curimba tem axé, eu mandei chamar todas as Marias para ajudar. Pode vir moça bonita, a navalha também está. Só não pode faltar Dona Maria do Camboatá. Pode vir moça bonita, a navalha também está. Só não pode faltar Dona Maria do Camboatá. Muito obrigado, gente. Um beijo. Até a próxima. Agora só ano que vem, mas Olha aguarde só, que vai ter muita coisa boa aí. É isso. Boa, deixa eu ir embora. Ó, a pessoa levando minha Olha, caneca. olha lá a plateia, olha a plateia. Bota aqui com a minha caneca. Ô, louco, cara. Era só um podcast, velho. Sempre, né? Cara, era Só só... pra registrar, ele me abraçou, nos pés do meu ouvido ele falou: Mentira, 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 pode mentira, levar. mentira. Isso é subtração de vida. Melhor filha da minha mãe lá, cara, essa professora.